Lá vem a professora com a Mona Lisa brasileira. O Abaporu é uma das pinturas mais conhecidas pelos brasileiros, só que a maioria não compreende o sentido dessa obra atraente e estranha ao mesmo tempo e tão desproporcional. Sempre se perguntam por que a cabeça é tão pequena e o pé e mão tão grandes? Independente disso, o Abaporu agrada e é tão importante no panorama da arte nacional que foi apelidado de a Mona Lisa brasileira. Vamos conhecê-lo? Tarsila do Amaral pintou a tela em 1928 para presentear seu marido, o poeta Oswald de Andrade, no seu aniversário. Ele gostou tanto da surpresa que nem deu tempo para a esposa de explicar o que ela havia criado. Ele foi logo dizendo que a imagem era excepcional e que ela representava um homem plantado na terra. E assim, essa leitura do Oswald tornou-se meio que oficial. O nome Abaporu foi retirado do dicionário Tupi-Guarani e quer dizer homem que come homem ou antropófago, termo ligado ao modernismo brasileiro que propunha se alimentar simbolicamente da arte europeia e produzir uma arte originalmente tupiniquim, que valorizasse as raízes nacionais. Então, o Abaporu é interpretado como o homem brasileiro da década de 20, que na sua maioria morava na zona rural, vivia do árduo trabalho na roça, longe dos grandes centros, sem acesso à educação, à saúde, à cultura, e por isso a cabeça pequena representaria a falta de conhecimento e erudição, enquanto o pé e a mão enormes estariam ligados às rudezas de se trabalhar, entre aspas, puxando o rabo da enxada. As cores na tela reforçam a ideia da brasilidade, porque elas são as mesmas da nossa bandeira. Mas uma nova interpretação foi apresentada pela sobrinha neta da pintora, que herdou seu nome e é chamada de Tarsilinha. Ela propôs no seu livro Abaporu, uma obra de amor, publicado em 2017, que o Abaporu seria, na verdade, um autorretrato da Tarsila do Amaral. Baseada em relatos familiares, ela conta que havia um grande espelho pendurado e inclinado na parede do ateliê da sua tia-avó. E aí a Tarsilinha, então, sentou-se diante de um espelho na mesma posição e percebeu que a sua imagem ficava distorcida no reflexo, semelhante ao abaporu. Outro elemento que ela aponta é o pé do gigante sentado. Assim como ele, a Tarsila também tinha o famoso pé grego, uma condição ortopédica em que o segundo dedo do pé é maior do que o dedão. Essa peculiaridade é representada na maioria das esculturas gregas e era também a marca registrada da Tarsila, a grande dama da pintura brasileira, no seu círculo mais íntimo. Outro fato que reforça a tese do autorretrato é que na separação traumática da Tarsila e do Oswald em 1929, ela ficou com o quadro, que pertencia a ele. Isso pode significar o quanto essa tela era significativa para a pintora, porque ela não poderia deixar a sua própria imagem com o homem que havia traído, porque um autorretrato é sempre muito importante para um pintor. Em geral, eles colocam toda a sua subjetividade, a sua alma nesse tipo de pintura. Bom, pessoal, de lá para cá, muita água correu por debaixo da ponte e ninguém tem certeza de fato sobre o que a Tarsila representou. O que vocês acham? É o homem brasileiro da década de 20 ou seria o seu autorretrato? Deixa aí nos comentários para eu saber a opinião de vocês, tá bom? O Abaporu teve muitos donos, até que foi arrematado em leilão em 1995 pelo argentino Eduardo Constantini. Ele pagou a cifra de 1.350.000 dólares, tornando a Baporu a obra mais cara da arte brasileira, que hoje estaria avaliada em mais de 50 milhões de dólares. O Abaporu faz parte do acervo do MALBA, Museu de Arte Latina de Buenos Aires, que foi fundado justamente pelo Constantini. E apesar da distância geográfica da sua pátria, ele transcendeu os limites da tela para imortalizar-se no coração dos brasileiros. Para saber mais sobre a Tarsila, o Abaporu e outros artistas brasileiros incríveis, cliquem no link abaixo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Um abraço, que lá vai a professora.